podermos dar início à apresentação do Plano Plurianual de Investimentos para o município de Penha. Eu convido para participar da mesa aqui do Executivo o senhor Luiz Américo Pereira, prefeito municipal, representante, então, também da elaboração dessa peça de gestão orçamentária, e o secretário de Administração, Moacir Breithaupt, junto. Iniciando, então, a fomentação legal sobre a constituição, então, do Plano Plurianual. Lá no artigo 165 da Constituição Federal, o texto estabelece que a lei que instituir o Plano Plurianual fará, assim, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, sendo assim também aplicado esse regramento legal para outros entes da administração pública. Já a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, estabelece que a transparência será assegurada mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, durante, inclusive, os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos em si. Regramento legal, então, municipal. O artigo 10 da Lei Orgânica Municipal de Penha prevê que compete ao município prover a tudo quanto diga respeito ao seu interesse local, bem como o bem-estar de sua população, cabendo privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: a elaboração do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Já no seu artigo 180, parágrafo único, predispõe que o projeto de lei do Plano Plurianual de Investimentos será encaminhado à Câmara até 10 de julho e devolvido para sanção até 25 de agosto do primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo Municipal. Então, aqui temos uma predisposição resumida do fluxograma de elaboração e execução das peças orçamentárias dos entes da administração pública, onde nasce no PPA o planejamento inicial de alinhamento, então, com as políticas públicas predispostas previamente na Constituição Federal, na Lei 4.320 e também na Lei de Responsabilidade Fiscal, conjuntamente, então, ao plano de governo elaborado durante o processo de campanha. Logo que aprovado o Plano Plurianual, é dado início à produção da Lei de Diretrizes Orçamentárias e logo também a Lei Orçamentária Anual. Então, o Plano Plurianual, ele é da parte de planejamento. A Lei de Diretrizes, ela predispõe as prioridades e metas de arrecadação. E também a forma como será executado e elaborado a Lei Orçamentária Anual. E a Lei Orçamentária Anual, no caso, é quem quantifica as metas. Sendo assim, ele tem um resumo, né, sobre o sistema orçamentário, que tem como atividade precípua assegurar a estrutura em que os componentes são aderentes e harmônicos. Ou seja, ele está intrinsecamente conectado com o outro e nasce do anterior. Assim também, no artigo 165 da Constituição Federal, traz, então, o que o Plano Plurianual tem como meta. Então, ele vai dizer das diretrizes, dos objetivos
e das metas da administração pública quanto à parte de investimentos, né, e ações de caráter continuado. Para as despesas de capital e outras delas decorrentes também, e as relativas aos programas de duração continuada. Ali, então, é um fluxograma, predispondo, então, que o PPA é uma peça orçamentária de duração de 4 anos. E agora temos as partes quantitativas quanto à elaboração, então, do plano plurianual. Primeiramente, então, o quadro de receitas. Conforme, então, as estimativas já apuradas com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, quanto a receitas correntes para 2026, a previsão é de R$ 276.666.003,90. Já em 2027, a previsão total é de R$ 288.306.231,35. 2028, R$ 300.291.674,79. E 2029, R$ 311.526.684,70. Já as despesas de capital estão previstas em 2026 na quantia de R$ 11.467.324,39. 2027, R$ 5.435.189,72. 2028, R$ 444.791,39. E 2029, R$ 455.602,43. Totais gerais, então, assim, para os anos de 2026. R$ 270.117.786,96. 2027, R$ 275.005.258,08. 2028, R$ 281.292.076,23. E 2029, R$ 291.818.454,73. A apuração desses totais também considera as deduções legais para o Fundeb, que 2026 a previsão é de R$ 18.015.541,33. 2027, R$ 18.736.162,99. Em 2028, R$ 19.444.389,95. E em 2029, R$ 20.163.832,40. Grupo de despesas. Sendo assim, alinhados, né, e fixados conforme a previsão de arrecadação das receitas. 2026, o total, então, previsto, R$ 270.117.786,96. 2027, R$ 5.258,08. 2028, R$ 281.292.076,23. E 2029, R$ 291.818.454,73. Ali, então, compreendida todas as entidades, unidades gestoras que são componentes do município de Penha, sendo a Prefeitura Municipal de Penha, a Câmara Municipal de Vereadores, o Instituto do Meio Ambiente, a Fundação Municipal de Esportes, a Fundação Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Educação. Então, agora vamos passar para a análise das aplicações, considerando os limites constitucionais e o teto de gastos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A base de cálculo, então, para análise e apuração desses índices já considera as deduções legais. Para 2026, a base de cálculo será R$ 172.925.225,50. A aplicação mínima prevista na Constituição Federal é de R$ 43.231.306,38. A aplicação prevista conforme a elaboração deste plano plurianual é de R$ 61.090.736,15. Sendo assim, o percentual previsto é de 35,33%. Já em 2027, a base de cálculo será R$ 179.616.496,59. A aplicação mínima de 25% prevê, então, um valor mínimo de R$ 44.904.124,15. Já a aplicação prevista, conforme o plano plurianual, será de R$ 63.447.757,99. Em percentual, 35,32%. 2028, a base de cálculo é R$ 187.236.327,31. A aplicação mínima esperada, R$ 46.809.081,83. A aplicação planejada é de R$ 65.854.549,78, percentualmente 35,18%. E 2029, a base de cálculo será, então, R$ 194.045.853,65. A aplicação mínima prevista, R$ 48.511.463,42. A aplicação efetiva planejada será de R$ 68.336.919,45. Em percentual, 35,22%. Agora passamos, então, à explanação do quadro de aplicação, então, em saúde. As bases de cálculo, então, para a apuração de ambos os percentuais índices coincidem. E o percentual mínimo de aplicação conforme a Constituição Federal, daí, no caso, já é de 15%. Sendo assim, a aplicação mínima esperada para 2026 é de R$ 25.938.783,83. A aplicação prevista no planejamento deste plano plurianual é de R$ 50.871.756,96. Em percentual, 30,41%. Para 2027, o 15% mínimo esperado é de R$ 26.942.474,49. A aplicação prevista é de R$ 53.010.707,24. Em percentual, 30,56%. 2028, o 15% mínimo esperado é de R$ 28.085.449,10. A aplicação prevista, conforme planejamento, R$ 55.040.877,59. Em percentual, 30,49%. E 2029, o 15% mínimo, conforme a Constituição, esperado é R$ 29.106.878,05. A aplicação prevista, conforme planejamento, é de R$ 57.151.614,05. Em percentual, 30,59%. Agora, então, analisamos os índices, os tetos máximos de gasto, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiramente, então, do Poder Executivo, onde a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o percentual, o limite legal, é de 54%. Considerando, então, a previsão da receita corrente líquida
para 2026, que é de R$ 258.650.462,57, este valor seria de R$ 139.671.249,79. Já o gasto real previsto com o pessoal do Executivo para 2026 soma o valor de R$ 115.357.099,25, ficando assim também dentro do limite prudencial, com um percentual de 44,60%. Em 2027, a base de cálculo, então, será de R$ 269.570.068,36. O percentual máximo de gasto do limite legal será de R$ 145.567.836,92. Já a previsão de gastos será de R$ 120.828.086,31, em percentual 44,83%. 2028. Base de cálculo, R$ 280.847.284,84. Teto máximo de gastos, R$ 151.657.533,82. Total de gastos previstos, R$ 125.915.587,86, em percentual 44,84%. E, em 2029, R$ 291.362.852,30 é a base de cálculo prevista. Já o limite máximo considerado pela Lei de Responsabilidade Fiscal será de R$ 157.335.940,25. A aplicação conforme plano plurianual será de R$ 131.333.766,18, em percentual 45,08%. Sendo assim, esses demais anos aqui, então, da previsão orçamentária também estão dentro do limite legal e do prudencial. E agora a análise do quadro da previsão de gastos com o Poder Legislativo. A base de cálculo é a mesma para ambas as estruturas, independente dos anos. E o percentual máximo de gasto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal é de 6%. Em 2026, então, o teto é de R$ 15.519.027,76. A previsão de aplicação é de R$ 6.604.998,11. O percentual previsto, 2,56%. Em 2027, a aplicação máxima é de R$ 16.174.204,11. A aplicação, então, efetiva prevista é de R$ 6.869.198,04, em percentual 2,55%. Já em 2028, o teto máximo previsto é de R$ 16.850.837,09. A aplicação efetiva prevista é de R$ 7.128.853,73, em percentual 2,54%. E, por último, em 2029, o teto máximo será de R$ 17.481.771,14. O valor realmente previsto, então, de gastos com pessoal do Poder Legislativo será de R$ 7.392.621,32, em percentual 2,54%. Sendo assim, esses anos também estão dentro dos limites legais e prudencial de aplicação, de teto de gastos com o pessoal. Agora passamos, então, para
um resumo quantitativo das ações de investimento contidas, então, nesse plano plurianual de 2026 a 2029. Primeiramente, então, com a estrutura orçamentária da Secretaria de Administração, que tem a previsão da ação de projeto de construção, ampliação e reforma do Paço Municipal para 2026 e 2027, com os valores seguidamente de R$ 5.002.000 e R$ 5.002.080. Logo, temos ali a Secretaria de Serviços Urbanos, que tem as ações projeto de construção, ampliação e reforma de praças, parques e passeios públicos, bem como também a de pavimentação e drenagem das vias municipais. O primeiro grupo, em 2026, tem um valor planejado de R$ 190.801,15, 2027, R$ 198.433,20, 2028, R$ 933,98 e 2029, R$ 213.553,55. O segundo grupo, então, 2026, R$ 1.308.710,95, 2027, R$ 1.360.659,40, 2028, R$ 1.411.714,34 e 2029, R$ 1.464.178,78. Logo, então, também continuando as ações projeto da Secretaria de Serviços Urbanos, com construção, reforma e ampliação de cemitérios, construção e reforma de abrigos de passageiros de transportes públicos. Então, o primeiro grupo desse bloco, 2026, R$ 173.465,57, 2027, R$ 180.364,20, 2028, R$ 187.144,17 e 2029, R$ 194.031,51. Segundo grupo, 2026, R$ 202.199,57, 2027, R$ 210.287,56, 2028, R$ 218.236,44 e 2029, R$ 226.311,20. E agora o último bloco ainda da Secretaria de Serviços Urbanos, com as ações projeto de desapropriação de áreas para infraestrutura e construção de pontes. O primeiro grupo, 2026, então, a previsão é de R$ 43.566,46, 2027, R$ 45.309,12, 2028, R$ 47.021,81 e 2029, R$ 48.761,62. Segundo grupo, 2026, R$ 23.591,65, 2027, R$ 24.535,33, 2028, R$ 25.462,78 e 2029, R$ 26.404,91. Agora, passando, então, para o Fundo Municipal de Saúde, que tem, então, duas ações projeto previstas no Plano Plurianual. A primeira é a construção, ampliação e reforma de unidade de saúde na atenção primária à saúde. E a segunda, construção, ampliação e reforma de unidade de saúde na atenção especializada. Então, primeiramente, do grupo de atenção básica, né, ou primária saúde. A previsão maior, então, de gastos é em 2026, com a quantia de R$ 3.026.100. 2027, R$ 107.100. 2028, R$ 202.200.
e 2029, R$ 202.200. Já a ação de construção, ampliação e reforma na atenção especializada para 2026 também tem um valor mais exponente, mais expressivo, com a quantia de R$ 4.525.100, 2027, R$ 356.100, 2028, R$ 351.200 e 2029, R$ 401.200. Logo aqui temos a ação geral, então, para projetos de gastos de capital, então, para o Fundo Municipal de Assistência Social, onde será criada a ação de estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social. A previsão, então, para 2026 até 2029 é um valor básico orçado de R$ 3.000. Logo, temos, então, o Fundo Municipal de Turismo, com a ação de construção e reforma de portal turístico. Em 2026, R$ 7.000, em 2027, R$ 7.080, 2028, R$ 7.158,62 e 2029, R$ 7.238,48. A Fundação Municipal, então, de Cultura terá a ação projeto de construção do mercado público. Em 2026, R$ 51.000, 2027, R$ 5.200, 2028, R$ 5.396,56 e 2029, R$ 5.596,23. A Fundação Municipal de Esportes tem também a ação projeto construção de ginásios de esportes, com a previsão única para 2026 de R$ 130.000. E, por último, então, encerrando esse bloco de ações projeto, temos ali, então, do Fundo Municipal de Educação, a construção, ampliação e reforma de unidades de ensino fundamental e também a construção, ampliação e reforma de unidades de ensino infantil. O primeiro grupo, então, em 2026, tem um total previsto de R$ 3.366.560,49. 2027, R$ 3.494.489,79. 2028, R$ 3.627.280,40 e 2029, R$ 3.765.117,05. Já a segunda ação projeto, em 2026, tem uma previsão, então, de R$ 2.740.659,71. 2027, R$ 2.844.804,78. 2028, R$ 2.952.907,36. E 2029, R$ 3.065.117,84. Agora, então, dando prosseguimento nessa audiência pública, eu concedo o espaço, então, para a fala e explanação, então, dos outros componentes da equipe de elaboração do plano plurianual, né? Para falar da questão institucional, então, agora do bloco de investimentos. Primeiramente, então, eu concedo a palavra ao prefeito municipal. Obrigado à nossa contadora, Camila, sempre está aqui trazendo os números da administração pública municipal, muito bem. A toda a equipe técnica do município está presente. O PPA, ele foi pensado pelos secretários e pelos técnicos do município de Penha. Está uma previsão feita através de demanda de cada secretaria. E a audiência justamente é para trazer transparência e
e promover esse encontro, né, entre a gestão pública municipal com a Câmara de Vereadores e a população. PPA nada mais é que é um planejamento, né, para os próximos 4 anos do município de Penha, e para ter uma execução, uma entrega final com responsabilidade, tem que haver um planejamento, tem que ter muita conversa, muito diálogo, porque nós estamos aqui pensando, né, no bem-estar dos nossos contribuintes, dos nossos moradores, pelos próximos 4 anos. Então é muito importante a participação de todos vocês e, mais uma vez, citar a importância da participação dos nossos secretários e suas respectivas equipes na configuração desse PPA, né, que agora vai seguir para análise, né, inclusive do próprio prefeito. Passo a palavra, então, agora para o secretário municipal de administração para explanar as suas considerações. Uma boa tarde a todos. Ilustríssimo prefeito Luizinho. Cabe destacar que esse documento ele consolida o planejamento estratégico da gestão municipal para os próximos 4 anos, em conformidade com o artigo 165 da Constituição Federal e com as normas da Lei da Responsabilidade Fiscal. A construção desse PPA ele envolveu a integração entre planejamento estratégico, financeiro e orçamentário, com o objetivo de estabelecer os programas governamentais articulados, as metas mensuráveis e compatibilidade com as receitas previstas. Foi um trabalho conjunto entre as secretarias municipais, com base em diagnósticos técnicos e dados atualizados sobre a realidade socioeconômica de Penha. Como secretário de Administração e Finanças, cabe destacar que a elaboração do PPA ela respeitou rigorosamente os princípios do equilíbrio fiscal, a eficiência alocativa dos recursos públicos e a sustentabilidade financeira de médio prazo. A atual gestão definiu como eixos prioritários de investimentos para esse quadriênio na saúde pública, foco na ampliação da cobertura da atenção básica, modernização da infraestrutura física e digital da rede municipal. Para a educação, a gente priorizou a expansão da rede, melhoria dos indicadores de qualidade e adequação tecnológica das unidades escolares. Na infraestrutura urbana e mobilidade, com investimentos em pavimentação, drenagem, saneamento básico e melhoria dos acessos, especialmente nos bairros em expansão e nas áreas de vocação turística e econômica, e um transporte público de qualidade. Na área da administração, a gente prevê a ampliação e a reforma do paço municipal, que reduzirá consideravelmente os aluguéis pagos hoje pelo município. Além disso, a gente busca assegurar que todas as ações estejam alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável, em especial nas áreas de qualidade de vida urbana, desenvolvimento urbano e a resiliência ambiental. As projeções de receitas foram constituídas com base na série histórica da arrecadação própria e nas transferências intragovernamentais, ajustadas pela expectativa de crescimento moderado da economia e pela capacidade real de execução do município. Já as despesas elas foram dimensionadas por programas, como acompanhamento de indicadores de resultado. E é importante destacar que a metodologia aplicada ela permitiu a elaboração de um plano factível, com metas claras e indicadores de desempenho associados a cada ação governamental, possibilitando o monitoramento constante por parte dos órgãos de controle e da própria sociedade. Então, para concluir, o nosso PPA ele não é um documento engessado, né? Ele é um instrumento dinâmico que será acompanhado, revisado, reavaliado anualmente através da LDO e da LOA, e respeitando os limites legais, as prioridades da administração e a realidade fiscal do município. Bom, seria isso, pessoal, da minha parte. Muito obrigado a todos. Certo. Então, damos por finalizada essa audiência pública e ressaltando, então, que agora o projeto segue, né, para análise da Câmara Legislativa e fica aberto também a demais questionamentos
e sugestões conforme link disponível no site do município e também diretamente nos canais de comunicação da Câmara Legislativa Municipal. Muito obrigada, tenham todos uma boa tarde.